O seu carro pode estar deixando você mais pobre e impedindo que você atinja a sua liberdade financeira e seus objetivos de vida maiores do que simplesmente ter um veículo para locomoção. Meu nome é Roger Ferreira, sou planejador financeiro pessoal e nesse vídeo nós vamos falar de um caso real e também de uma história da minha vida que uma decisão que eu tomei, ainda bem que eu tomei, embora ainda muito jovem, consegui tomar uma boa decisão. Certo? Por onde a gente começa então? Vou falar da minha vida, né? 2010 por aí, 2009, eu comprei meu primeiro carro. Lembro como se fosse ontem, né? Comprei um Fusca 1979, 1300, dois carburadores, coisa mais linda. Se eu achar uma foto eu vou botar nesse vídeo aqui. E ele custou na época R$ 4.000. Eu lembro que o meu pai foi junto comigo, a gente sacou o dinheiro no banco. Nunca vi tanto dinheiro em espécie. Naquela época deu até dó de comprar aquele carro e passar aquele maço de dinheiro pro antigo dono e fazer esse negócio. Mas ter um carro barato, de fácil manutenção, de fácil conserto, possibilitou que eu deixasse e investisse o dinheiro em coisas maiores. Então o carro simplesmente ele não tem um Fusca, né? Zero conforto, zero estilo, zero possibilidades de entrar num grupo social ou de ser reconhecido por status, mas é um carro que cumpria a sua função básica de atender meu deslocamento. Trabalho, faculdade, escola, igreja. Então, o carro servia justamente somente para locomoção. Lembro que, imagina, em 2009, uma época pré-Uber, né? Não existia Uber, táxi era caro, ônibus era muito ruim também pegar, dependendo de horário. Então, o carro proporcionou liberdade, locomoção, autonomia. E é muito importante, foi muito importante. A minha geração ainda, década de 90, talvez seja a última, que realmente sonha em carro e que deseja ter um carro próprio e ter uma paixão, movimento, uma paixão por carro. O problema é que essa paixão ela pode ser muito prejudicial também, quando ela é desordenada. Então, basicamente, o carro que eu tinha servia só para locomoção. E desde 2009 até hoje, eu tive apenas 3 carros na vida. Foi um Fusca, depois comprei um Gol, agora eu tenho um Toyota, né? Então, o carro, ele nos serviu e serve justamente nesse início de vida, nesse momento que a gente está construindo patrimônio, ele vai servir apenas para a locomoção, né? Função básica dele, confiar, transportar de um lugar, de um ponto A para um ponto B. Então, no momento que eu escolhi ter um carro barato, tanto de aquisição quanto de manutenção, consegui pagar na época, pagava minha faculdade com meu salário. Pagava minha faculdade, pagava outras contas, não recebia tão mal, mas já conseguia sobrar um dinheirinho no caixa e comecei a investir, posteriormente a abrir empresa e tudo mais. E justamente a reflexão que eu quero trazer hoje aqui é quando nossas paixões elas são movimentadas, nossos sonhos são antecipados no momento que a gente não consegue manter esse sonho. Que é o caso de um cliente meu, que ele é jovem também, tem quase 30 anos, e ele sempre teve um sonho de ter uma moto grande, uma Harley Davidson. Então, para quem conhece um pouco de moto, Harley Davidson acho que é um sonho para uma grande parte das pessoas, né? A moto que te traz, que tem força, que tem design bonito, o som é bonito, é gostoso de andar. Então, é um sonho para muitas pessoas. Enquanto toca a notificação disso aqui. Veja que só que na situação dele, aquela moto, comprar aquela moto causou um estrago considerável, para não dizer extremo, no orçamento dele. Ele comprometeu quase toda a sua renda e todas as suas economias para fazer a aquisição desse bem.
quando comprado, quando ele comprou essa moto, 2018, o valor dela era cerca de R$60 mil. Então pegou suas economias, deu de entrada e além disso ganhou um belo de um carnê de boletos para pagar nos próximos 4 anos. Então isso já comprometeu toda a renda dele e investiu, fez a aquisição do bem que desvaloriza a cada momento que passa. Saiu da concessionária, aquele bem está desvalorizando. E chegou um momento, moto nova até não dá muita manutenção, o custo de manutenção é baixo, só que nesse último ano começou então a surgir novas demandas de manutenção, o custo para manter aquele bem foi se elevando e ficou insustentável com a renda dele de manter este bem. E eu vou mostrar para vocês agora então uma tabela que você pode baixar também e fazer análise do seu veículo, né? É uma tabela que eu elaborei de Excel, bem simples. Vou ficar pequenininha aqui no canto, mas ela é relativamente simples, que ela vai dizer aqui. E também já vou antecipar já a nossa solução para esse caso. Então a moto valia o ano de 2018, o valor dela atual é R$46 mil. Veja que ele pagou 60 mil em 2018, hoje ela custa 46 mil. E vamos analisar os custos, né? Então, primeiro o custo de IPVA dos impostos para manter este bem chega a cerca de 2%, equivalente a 3,75% do valor patrimonial. Isso aqui é uma média, depende muito de estado para estado, mas dentro deste caso corresponde a 3,75% IPVA e impostos. O valor de manutenção, valor de seguro, que são os 4 principais itens de manutenção de veículo. Então, seguro, combustível, pneu e outras manutenções, tanto preventivas quanto corretivas. Então, o seguro tem uma anuidade de R$ 1.600. Ele gasta com combustível, isso depende muito também do trajeto, da quantidade, do uso daquele veículo. Neste caso, então, 3.600. Gastos com pneu, uma moto de maior cilindrada, uma moto que necessita, então, tem peças mais caras de reposição. O gasto de pneu é cerca de quase R$ 1.000, R$ 975 por ano. E gastos de manutenção, troca de óleo, manutenção preventiva, filtro, lubrificação, regulagens e também manutenções corretivas, né? Quando tem uma quebra de uma peça, né? Trocar um rolamento que estragou da roda. Então é uma manutenção corretiva do momento que depois que estragou aquela peça, somaram R$ 2.200. Então o total que ele gasta por ano para esse veículo é cerca de R$ 8.400. E somado essa manutenção mais os impostos, ficou um total de R$ 10.407,32. Equivalente, vocês vão ver aqui, a 22% do valor patrimonial do veículo. Veja que é importante fazer essa análise no momento que a gente consegue, então, comparar o custo de manutenção daquele patrimônio. 22% do valor daquele patrimônio é gasto anualmente só para manter ele, que dá, então, uma média de R$ 867 por mês de manutenção, incluindo combustível, PVA, todos esses itens que já conversamos. Só que é incompreensível ter este gasto quando a gente tem uma renda que comporta esse gasto, né? E é justamente essa provocação que eu quero que você faça, analisar os gastos de manutenção do teu veículo e compare com a sua renda. No caso dele, bem simples, ele tem a renda mensal dele é equivalente a cerca de R$ 3.600. Então ele trabalha com vendas, então tem um salário variável por conta de comissões, mas a média anual que nós trabalhamos é de R$ 3.600. Este veículo custa para ele cerca de 24% da renda dele líquida por mês.
Imagina que tu recebe o teu salário e 1/4 do teu salário é só em custas de manutenção do seu veículo, né? No livro do Pai Rico e Pai Pobre, o Robert Kiyosaki vai falar que o veículo, então, carro, moto, seja o que for, ele é considerado como um passivo, porque ele tira, todo mês ele tira um pouco do dinheiro do seu bolso. E neste caso, ele está tirando 1/4 do salário dele por mês. Então, é muito importante fazer essa comparação. E como é que se faz isso? Então, essa conta é feita somando as despesas mensais ali. Então, a despesa mensal de 867 nesse caso, e divide-se pela renda. Então, a gente vai analisar então a composição, o impacto daquele gasto na renda, vezes 100 para dar a porcentagem. Então, gasto mensal dividido pela renda mensal, vezes 100, vai dar a composição, o percentual daquele gasto dentro da tua renda. E olha só que interessante. E justamente estava passando numa situação onde ele reclamava para mim, estava me questionando, que ele não conseguia poupar dinheiro. Porque sempre tinha um gasto a mais, tinha um gasto inesperado, e não conseguia nem construir a sua reserva de emergência. Tinha avançado para a construção dessa reserva de emergência, mas logo, quando deu uns problemas com a moto, teve que fazer manutenções, ela foi consumida. E justamente é por isso que serve a reserva de emergência, para ser utilizada em momentos de emergência. Olha só que interessante. E ele estava me reclamando, então, que não tinha condição de poupar. Então, mas o que a gente falou? Então, vamos analisar com o que tu está gastando. Um gasto expressivo, 1/4 do salário, gasto com a moto. Então, vamos achar uma nova solução? Vamos achar uma alternativa para a gente reduzir este gasto com o veículo? Então, a gente analisou a venda deste veículo, né, dessa moto atual, e comprar uma moto mais nova, com menor valor, então que impacte menos no orçamento dele. Então a gente analisou uma segunda moto, a moto mais nova, 2023, com um valor que deixa de ser R$46 mil e passa a ser R$20 mil. Então a gente decidiu que a gente vai vender a moto atual no valor de R$46 mil, depende da negociação, de repente até mais que isso. Com esse valor, nós vamos comprar uma moto mais barata, de menor cilindrada, mais fácil de manter, mais acessível, que vai caber dentro do orçamento dele sem maior complicação. Então vamos analisar esse segundo veículo. Então um veículo 2023 com uma avaliação através da tabela FIPE de cerca de R$20 mil. Então os mesmos impostos, né, a mesma alíquota do IPVA de 3,75 baixou quase R$1.000, de 2.000 da moto antiga para 1.013 nessa moto nova. E vamos ver os outros gastos. Então, o seguro reduziu drasticamente também pela metade. O combustível teve uma redução, porque a moto é mais nova, é mais econômica, tem uma cilindrada menor. Então, ela consome menos combustível no trajeto dele. Gastos com pneu e manutenção caíram consideravelmente. Então, de 900 para 420 e de 2.200 para 950 a manutenção anual. E o total, então, somando manutenção e impostos, deu cerca de R$4.600, equivalente a 10% do valor patrimonial do item. Se antes nós tínhamos um custo de manutenção de 22%, agora nós temos um custo de manutenção de apenas 10% do valor daquele item, daquele bem. Isso faz com que os nossos gastos mensais de manutenção do veículo sejam cerca de R$386, o que dá equivalente a apenas 10,75% da renda mensal dele. Então, se antes a gente gastava 1/4 da renda na manutenção do veículo, agora nós estamos gastando apenas 10%. Né?
uma entre 10 partes do salário é gasta com manutenção mensalmente. Parece ser pouco, cerca de menos de R$ 500 por mês. Mas dentro de um ano, olha como é que fica a diferença. O impacto no ano, a moto antiga consumia R$ 10.400 por ano, a moto nova apenas R$ 4.600. Então resulta uma diferença, uma poupança anual de R$ 5.763,80. Esse é o impacto de fazer uma escolha de diminuir um pouco aquele estilo de vida, e gerar uma capacidade de poupança que vai fazer sentido quando a gente analisar projetos futuros, analisar independência financeira, analisar a compra de um outro bem que tem maior valor, não o valor monetário, mas sim valor de percepção, é mais significativo para ele. No exemplo de uma casa, ele ainda mora com os pais, então ele sonha de comprar uma casa, um apartamento. Então essa diferença vai ser crucial na hora que nós formos avaliar como atingir novos objetivos. Então aquela ansiedade, deixa eu voltar para a tela cheia aqui. Aquela ansiedade onde não se tinha capacidade de poupança, que tu via um veículo que mensalmente te tira dinheiro do seu bolso e te freia o teu desenvolvimento, freia a tua prosperidade financeira, em virtude de um estilo de vida que não condiz com a renda dele. Se a pessoa ganha 10, 15, 20 mil reais, faria sentido então ter um veículo daquele. Mas no momento dele, numa situação de renda dele, não. Porque esse veículo tem um impacto muito grande dentro do orçamento. E que pode estar acontecendo com você também. Então, se você está com esse problema de não conseguir gerar uma poupança e não conseguir achar soluções para projetos futuros, projetos maiores, entre em contato comigo no link da descrição, manda uma mensagem no meu WhatsApp que eu vou te auxiliar a fazer o planejamento financeiro, um diagnóstico financeiro e analisar a tua vida para realmente atingir teus objetivos de um maior valor. Vamos dizer, vamos pensar grande, né? Porque apenas manter um veículo para fazer parte de um grupo social, no exemplo desse rapaz, ele tinha comprado essa moto porque ele queria ter um estilo de vida, de viajar e tudo mais, fazer parte de um grupo social, só que o custo disso é muito alto, é muito impactante na vida dele. Então, veja como esse veículo pode estar tirando dinheiro do seu bolso, veja como ele impacta as tuas finanças e os teus sonhos futuros. Vai chegar um momento que esse veículo não vai ter mais tanto valor de revenda no mercado, que vai ser uma situação pior ainda. Então faz sentido, me lembrei agora de uma passagem que o meu diretor espiritual falava, né? Tem coisas que a gente tem que deixar para trás para ir. Tem coisas que nos seguram, que nos puxam para baixo, como se fosse uma pedra amarrada em nossos pés que impossibilita que avançamos. E tem coisas, então chega um momento da vida que a gente tem que tomar uma decisão. Então, de tirar essa pedra, tirar essa corrente que nos calça, deixar para trás, deixar o orgulho para trás, deixar um estilo de vida que não é suportável, não é sustentável naquele momento para realmente poder avançar. Então, só na venda desse veículo antigo por uma aquisição novo, sobrou em caixa cerca de 20 mil reais que a gente vai conseguir aplicar em outras dívidas, né, que ele tinha e vai gerar mais capacidade de poupança mês a mês. E muitas vezes as pessoas estão muito preocupadas com a rentabilidade, às vezes a vírgula, o número depois da vírgula, que estão preocupados em rendimentos, em investimentos, mas o que faz a maior diferença neste momento agora, quando está começando a investir, é o quanto justamente você consegue preservar do seu patrimônio mensal, da sua renda mensal. Então, se antes a renda dele, o veículo comprometia cerca de 25% da renda, ele gerou, e o novo 10%, gerou 15% de capacidade de poupança.
Se somente fazendo essa alteração e mantendo os outros gastos, investir 15% da sua renda mensalmente e construindo um patrimônio financeiro vai fazer uma tremenda diferença. Veja que é um percentual considerável quando a gente vai pensar em projetos muito maiores do que apenas ter uma moto para participar de um grupo social. Certo? Espero ter... Talvez esse vídeo tenha demorado mais do que 5, 10 minutos, que eu me propus a conversar aqui, mas é muito importante tomar essa consciência, ter essa percepção, fazer essa reflexão do estado de vida que nós nos encontramos e saber escolher, se situar dentro desse estado de vida, o que nos compete. No momento que atingir uma renda maior, a gente vai poder, então, ter um veículo, ter um estilo de vida que nos custe mais. Mas no momento desse jovem, não. Talvez no momento que você tenha também não. E para a gente tomar essa decisão de, vou vender esse veículo, vou comprar um outro mais barato, vou ter que comprar um carro maior, que a família está aumentando, é importante sim fazer essa análise e para fazer essa análise, para suportar a tomar de decisão, não ao pensar e olhar para o alto e decidir simplesmente, temos que analisar números, tem que analisar o impacto deste novo veículo no orçamento, analisar o impacto deste veículo atual no orçamento e fazer essas comparações. Então, faz sentido sim, neste caso, reduzir um pouco o consumo, reduzir um pouco o estilo de vida e gerar uma capacidade de poupança que vai trazer benefícios muito maiores no futuro do que simplesmente ter uma moto e participar de um grupo. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like aqui embaixo e compartilhe e nos vemos até o próximo. Um abraço e fiquem com Deus.